Fala galera, tudo bem? Professor Jonathan na área, sou professor de Física e Matemática e irei passar essa resolução dessa questão aí sobre plano inclinado, né? Essa aí faz parte de um assunto chamado das leis de Newton e suas aplicações, tá, gente? Então vamos resolver essa questão aí, sem perca de tempo, tá ok? Pessoal, aqui é o seguinte, aqui está falando para calcular a intensidade da força normal. Ora, para calcular a força normal em um plano inclinado, a gente precisa lembrar de um seguinte detalhe, que a força normal no plano inclinado ela é perpendicular à sua superfície, tá, ok? E nesse plano inclinado a gente também sabe que atua sobre ela duas forças, que seria a força peso e a força normal que eu acabei de falar para você. A força peso não tem muito o que fazer, ela sempre vai tender para o centro da superfície da Terra. Então já coloquei aqui, ó, adiantei aqui no desenho, já coloquei aqui o valor, a força peso. A força normal, como eu acabei de falar para vocês, ela vai ficar perpendicular, tá ok? Ela vai ficar perpendicular ao plano, já que o plano está inclinado, então a minha normal vai ficar na mesma posição do ângulo formado aí sobre 30 graus sobre o plano inclinado, tá ok? Ora, como a gente não tem como a gente calcular essa força normal aqui, a gente precisa fazer uma decomposição. O que seria decompor? Decompor é fazer um espelho, é fazer um conjunto dessa minha força normal. E esse conjunto eu vou chamar ele aqui de PY, tá ok? Esse PY eu pensaria que seria uma força na vertical, que na verdade é, porém ela está inclinada, tá bom? Beleza? E para calcular o PY, já que estou fazendo a decomposição, a gente vai usar o cosseno do ângulo formado, né? Cosseno do ângulo formado, que seria o cosseno de 30 graus. Essa aqui seria a formulazinha. Se fosse 45 ali, era só substituir o valor. E aqui a gente vai multiplicar pela força peso. Galera, a força peso é bem tranquilo, né? É só usar aquela expressão partir de Minas Gerais, como sempre falo em aula, né? Onde a massa do corpo aqui, desse bloquinho aqui, ele falou que é 10 kg. A aceleração da gravidade também é 10. E aí, a galerinha, a gente tem que a minha força-peso é igual a 100 newtons. Ok? Tranquilo. Estou demorando um pouquinho aqui porque estou com o mouse. Ainda vou comprar a minha mesa digitalizadora, né, para poder ficar a melhor aplicação para vocês. Enfim, vamos voltar aqui. Só para quem não sabe ainda, a força-peso é calculado pela fórmula. Força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Opa, um Gzinho aqui, ó. Beleza? Se for a gravidade da Lua, ele vai adotar para você. E se for outro tipo de situação, também ele vai adotar. Mas geralmente a gente usa a gravidade aqui da Terra como 10 metros por segundo ao quadrado. Voltando aqui à resolução, aqui a setinha para o lado. Py, portanto, vai ser igual ao valor de quem? Ao cosseno de 30 graus. Olha, cosseno de 30 graus, essa questão foi muito boa, né, gente? Ó, ela já passou aqui para a gente o valor do cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2, beleza? E a gente vai multiplicar esse cara aí, ó, por quanto? Pelo valor da minha força-peso. O valor da força-peso é 5. Galera, chegando nesse ponto aqui, ó, eu consigo fazer a simplificação por 2 por 100 e simplificar por 2 também, ok? Aí ficará assim, ó. Py, portanto, vai ser igual, ó, 100 dividido por 2 vai dar 50, né? Deixa eu repetir aqui a raiz. Vai dar 50. Beleza. 2 dividido por 2, que estou simplificando, vai dar 1. Então, logo tenho aqui que meu PY vai ser igual a 50. Só para deixar organizado, vai ficar 50 raiz de 3 por unidade de medida de força-peso, ou no caso aqui, vou chamar de força normal no plano inclinado, vai ser Newton. Qualquer tipo de força é adotado como Newton. Ok? Beleza, galera?
Qualquer dúvida, deixa no comentário e até a próxima. Tchau, tchau.